Oi, bom dia. Nesta aula de hoje vou responder as dúvidas sobre a revolta armada e o movimento tenentista. Matérias essas em que primeiro a revolta armada só é citada lá na linha do tempo do capítulo 3, que eu observei, que está lá na página 38, e o movimento tenentista ele vai ser apresentado somente no módulo 2, lá no capítulo 6, na página 25. Bom, antes de tudo, eu vou começar dizendo que primeiro o livro é muito resumido, então eu busco sempre acrescentar aquilo que é pertinente aos estudos para os alunos. E segundo, antes da prova, eu busco sempre elucidar qualquer falta de conteúdo ou dúvidas em referência ao que deve ser estudado antes das provas. Oportunidade essa que não foi possível de realizar, pois na semana em que eu retornaria de um atestado médico, houve o decreto governamental de que não poderia ter mais aulas presenciais por causa da pandemia do novo Covid. Então, indo direto para a primeira dúvida, a revolta armada acontece em dois momentos. O primeiro momento é chamado de revolta armada, que ocorreu no ano de 1891, onde é apresentado um conflito que ele é institucional, que vai ser entre o presidente Marechal Deodoro da Fonseca e ele vai estar contra o Congresso Nacional. E ele ameaçava o Congresso de ser fechado, pois não conseguia abrir negociações com a oposição ao seu governo, pois passava por uma crise financeira por causa da já citada política de encilhamento. Ela ocorreu nos anos de 1889 a 1894, sendo uma prática de realizar créditos para o crescimento do Brasil, mas que infelizmente não havia fiscalização necessária para observar se os recursos realmente estavam sendo utilizados para tal finalidade. Esse conflito institucional recebeu o envolvimento da Marinha Nacional, em que na ocasião bombardearia com seus navios a capital na época, que era o Rio de Janeiro, e isso fez com que o presidente renunciasse, o Marechal Deodoro da Fonseca. E quem vai assumir isso, a presidência, foi o vice-presidente Marechal Floriano Peixoto, mas com algumas ressalvas. Era que um vice-presidente só poderia assumir a vaga como presidente após 2 anos de mandato corrido. Portanto, ele deveria fazer com que houvesse novas eleições. Bom, como não ocorreu, mesmo com o fato de 13 generais enviarem uma carta de protesto no ano de 1892, isso fez com que houvesse uma nova crise, encabeçada pela Marinha novamente, e o outro fator da Marinha brasileira estar se envolvendo sempre nesse tipo de situação era uma questão de busca de maior participação nas decisões políticas, pois o predomínio dos militares era bastante evidente. Outra questão envolvida é que o movimento de retorno à monarquia estava envolvido na situação também, e ela apoiava a Marinha. Então, houve uma batalha no ano de 1893 na região do Rio de Janeiro, mas não teve sucesso para os revoltosos. Então, esses revoltosos vão se dirigir lá para o Rio Grande do Sul para obter um maior apoio. E conseguiram o apoio do partido denominado de Federalista, ou Maragotos. Estes eram velhos representantes da política liberal, muito ligada ao antigo Império Brasileiro. Isso vai causar novos conflitos, mas agora na região do Rio Grande do Sul, onde os opositores eram os republicanos históricos, chamados de pica-paus, e estes eram apoiados pelo próprio governo brasileiro, tá? Então aqui para vocês eu marquei o primeiro conflito, que é a revolta armada lá no Rio de Janeiro, que está em vermelho na região sudeste, no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro também, e onde a segunda revolta armada vai ocorrer é lá no Rio Grande do Sul, tá? E em seguida, nos pontos em vermelho, vai passar para Santa Catarina e Paraná, que também vão estar envolvidos nesta situação. Então, o que vai acontecer? Essa revolta armada vai ser reprimida violentamente no ano de 1895, né?
A segunda revolta armada, ela também tem outro nome, ela pode ser chamada de Revolução Federalista. Já o movimento tenentista, né? Eu citei que ele está lá no módulo 2, mas mesmo assim eu cobraria no módulo 1, é muito pelo fato de que esse movimento tenentista começou na década de 1920, justamente no período que nós estudamos lá no capítulo 3, que fala sobre a República Velha. Bom, o movimento tenentista foi um movimento político com a participação de soldados de baixa patente que queriam melhorias não só para o Brasil, mas também para sua própria classe de trabalho, e entre as várias reivindicações que podemos destacar, era a reforma da estrutura de poder, o fim do voto aberto para acabar com as práticas do coronelismo e o voto de cabresto e a realização de uma reforma educacional. Então, vários são os conflitos com o governo. O primeiro e o mais emblemático é a revolta dos 18 do Forte de Copacabana, onde 17 militares e um civil combateu 3.000 homens do governo, pois reivindicava o fim do poder dos cafeicultores e dos militares de alta patente para assim implantar uma democracia mais efetiva. Outra ação de destaque é a coluna Prestes Miguel Costa, que se destaca também nas várias lutas contra poderes locais estabelecidos em vários estados do Brasil, sendo que não sofreram derrotas, e eles percorreram 25.000 quilômetros nos anos de 1924 a 1927, mas não conseguiram a participação popular. E no final eles vão se aliar à Aliança Liberal, em 1929, nas eleições, que vai ser liderada por Getúlio Vargas, e assim vão conseguir participar um pouco do governo implantado, né, por Getúlio Vargas no início dos anos de 1930.